Olá, o meu nome é Vanessa Viléu e sou a cofundadora da Childari. Sejam bem-vindos a mais um episódio das nossas conversas pedagógicas. Hoje, nas nossas conversas pedagógicas, temos a vice-presidente da Associação Montessori Portugal e cofundadora do Jardim da Descoberta, um projeto também relacionado com Montessori, Catarina Jerónimo. Olá, Catarina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, bom dia. Então, Catarina, para quem não a conhece, quem é a Catarina? Fale-nos um bocadinho sobre si. Então, assim, muito rapidamente, quem é a Catarina? Sou mãe de um casal, uma menina com 3 anos e um menino com 1 ano. Ahm, Tenho 29 anos e sou uma mulher que procura ahm, ahm, um pouco um futuro melhor para as nossas crianças nesta questão da educação, que só um pouco depois de ser mãe é que me apercebi que se calhar o caminho que estávamos a seguir não era com o que eu me identifico, e então neste momento sou uma curiosa, uma estudiosa e uma mãe que procura encontrar algo melhor nesta questão da educação para os meus filhos e para as crianças em geral. Oh, Catarina, mas fazendo um flashback, não foi sempre assim, não é? O que é que a Catarina fazia antes de se interessar por estas questões da educação, da parentalidade? Então, como a Vanessa disse, isto não foi sempre assim. Esta questão de trabalhar com educação e com a parentalidade não é uma coisa antiga, não é um sonho antigo. Isto tudo começou mesmo com a questão da maternidade, não é? Quando eu engravidei a primeira vez e comecei a me interessar mais por este tipo de assuntos. Porque como sabe a Vanessa, a minha formação base não tem nada a ver com Qual é educação. que é a sua formação base? Conte-nos lá, Catarina. Então, eu sou licenciada em enfermagem veterinária e tenho um mestrado em gestão de empresas. Depois é que ingressei para este caminho da educação. Foi a maternidade que despertou aqui então a sua preocupação pela vertente mais educativa. Fala-me mais um bocadinho sobre isso. O que é que a preocupou? Porque é que então depois, porque é que surge esta preocupação? Um, Esta questão, não, como eu estava a referir, não é um assunto antigo para mim, porque eu, enquanto criança e adolescente, eu nunca senti que que a minha educação não tivesse a correr bem, digamos assim. Eu sempre tive boas oportunidades e sempre tive a oportunidade de ser livre e de explorar e de seguir o caminho que mais me interessava. No entanto, depois quando engravidei, comecei a pensar um pouco melhor, tanto que caminho é que eu gostava que eles seguissem, ou que tipo de escola é que eu queria que eles fossem. Aí é que eu depois comecei a investigar e comecei a visitar escolas também, e comecei a perceber que realmente eu não me identificava com nada daquilo, com aquelas salas minúsculas em que eles passam os dias inteiros, em que são obrigados a ficar numa fase depois mais tarde sentados numa secretária a debitar, com os professores a debitar a matéria. E comecei-me a perceber que eu acho que as nossas crianças também estão a mudar um pouco. Eu acho que a criança que eu fui não é igual à criança que nós temos atualmente, e acho que essencialmente o nosso sistema de ensino deve acompanhar essas nossas crianças, não deve ser um sistema de ensino estanque. Então foi isso que me começou a preocupar, que alternativas é que eu poderia encontrar para responder às necessidades das nossas crianças atualmente, não é? E então comecei a estudar um pouco sobre essas pedagogias alternativas de ensino. Uhum. Encontrei várias, estudei várias, encontrei o Reggio Emilia, Waldorf e Montessori, e estudando as três, que foram as três essencialmente que eu estudei, a que mais me identifiquei foi Montessori, e foi o meu caminho, depois fui seguindo por aí. Como é que surgiu então Montessori? Já percebi então que pesquisou pelos três, escolheu Montessori. Porquê? O que é que no método Montessori lhe despertou mais interesse? Então, primeiro eu achava essencial o respeito pela criança, e isso é um dos fundamentos base do método Montessori, é o respeito pela criança. Obviamente dos outros métodos também é, mas no entanto, eu tendo eu seguido
uma educação também tradicional, acho que deve haver uma liberdade QB, não é? Uhum. E eu percebi que dentro de Montessori, apesar de muitas pessoas haver os dois extremos, há pessoas que acham que Montessori é muito liberal e há pessoas que acham que Montessori é um pouco castrador, não é? Sim. E então, depois de eu estudar e de ler e perceber bem que liberdade é essa que é dada dentro de Montessori, foi o que mais me identifiquei. Temos toda a parte do respeito pelo desenvolvimento infantil, de um ponto de vista científico. Não é? E acho que isso é muito importante, todo o seguimento pelos períodos sensíveis, os planos de desenvolvimento. Eu acho que é muito importante para o adulto que segue a criança, seja como pai, seja como educador, compreender muito bem todas essas fases de desenvolvimento que a criança passa, de forma, mesmo os planos de desenvolvimento, de forma científica, não é? Está cientificamente comprovado que são assim, e eu acho que é muito importante para nós compreendermos isso, para conseguirmos seguir a criança e dar à criança todas as ferramentas que ela precisa para aquela fase em concreto que ela está a passar. Então, e Montessori é muito concreto nisto, não é? Dá-nos ferramentas muito concretas e consegue-nos explicar de forma muito concreta essas fases em que a criança está a passar e que sinais é que a criança dá e o que é que podemos fazer, seja através de atividades, seja através de estímulos, e isso foi de facto o que mais me chamou a atenção dentro do método. Aquilo que lhe chama mais a atenção acaba por ser aquilo que são, se calhar, as maiores vantagens do método Montessori, será? Quais são as maiores vantagens do método? Bem, eu sou um bocado estar a falar de uma coisa que para mim é uma paixão, não é? Mas para mim, pronto, a grande vantagem é ver esse seguimento da criança pelo que a criança está a vivenciar naquele momento, não é? Não sermos tão castradores, não é? Isto tudo também começou porque eu tenho os meus dois filhos são prematuros e sempre tivemos muito o cuidado de perceber que, por exemplo, os prematuros podem ter às vezes alguns atrasos de desenvolvimento motor, motricidades finas, o que quer que seja, não é? E eu apoiei muito no método para o estimular da forma certa e no tempo certo para colmatar essas potenciais dificuldades. Não é? Uhum. Então, eu acho que nós, como eu estava a referir, nós conseguimos entender de fundo as fases em que a criança está a passar e todas as necessidades que a criança tem naquele momento específico, dar-nos ferramentas para conseguirmos preparar todo o ambiente, seja em casa, seja na escola, para que esse desenvolvimento ocorra de forma natural e no tempo certo, não é? E isto tudo sempre seguindo a liberdade da criança. Uma das bases do método é ter um ambiente livre de nãos, não é? E eu acho que isso é muito importante mesmo para o desenvolvimento da criança. O que é um ambiente livre de nãos? Explique-nos um bocadinho. Então, normalmente, eu vou falar no ambiente de casa, não é? Nós acabamos por estar constantemente a dizer à criança: não vais para aí, não mexas aí, não podes tocar ali, não comas com as mãos, não faças não sei o quê. Então estamos constantemente a castrar a criança do seu desenvolvimento natural, que é esse tipo de ações que eles fazem, é um chamamento natural que eles têm para fazer determinada coisa, seja para empilhar taças, seja para comer com as mãos, seja para trepar cadeiras, e nós temos que tentar perceber essas necessidades que a criança está a passar e como é que podemos preparar um ambiente de forma que seja seguro para a criança, obviamente, para não estarmos constantemente a dizer não, 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 não é? Então, quando nós conseguirmos preparar o ambiente, neste caso de casa, de livre de perigos para a criança e que estimula a criança da forma certa, e isto acaba por nos trazer um ambiente livre de nãos que é muito mais positivo para a criança, que não está constantemente a ouvir que não é? E é muito mais fácil para nós adultos não estarmos constantemente a pensar o que é que ela está a fazer e não pode fazer, e não é? Acaba por ser um ambiente muito mais livre, tanto para os pais como para as crianças. É interessante a Catarina estar a falar nos pais, porque efetivamente nós nas nossas conversas pedagógicas temos tido cada vez uma audiência maior, tanto de profissionais, de educadores, que é com quem difundimos mais a nossa mensagem, mas também de pais.
cada vez mais pais a verem os nossos vídeos e enviarem-nos algum feedback. E de facto é importante a Catarina também estar a falar sobre os pais, porque os pais hoje em dia cada vez mais procuram formas de também eles trabalharem em casa numa vertente um bocadinho mais pedagógica, vamos lhe chamar assim. Talvez por isso, se calhar, eu também tenho tido, as minhas amigas engravidam e vêm perguntar sobre Montessori, o que é Montessori, camas Montessori e estas coisas todas Montessori. E eu pensar, bem, nem eu na faculdade, há 10 anos atrás, ouvi falar tanto de Montessori, e de repente toda a gente fala de Montessori. Catarina, fala-nos um bocadinho deste de Montessori em casa versus Montessori na escola. Explique-nos só aqui um bocadinho. Ele é aplicado de iguais formas em casa e na escola. Fala-nos um bocadinho sobre esta relação. Há umas diferenças que podem ser muito tenues, mas que acabam por ser também muito grandes, porque nós no ambiente de escola, nós temos todo um ambiente preparado e como já devem ter reparado, em Montessori nós temos materiais muito concretos, existem mesmo os materiais Montessori que são muito bonitos e tudo mais, de madeira, que toda a gente conhece, mas um dos grandes erros que nós cometemos ao tentar transportar Montessori para casa é tentar montar um ambiente puro Montessori, cheio de materiais, todos XPTO, só que isso não, em casa, a aplicação, a meu ver, não é? A aplicação de Montessori em casa vai além de termos materiais, desses materiais concretos e específicos para as crianças. Tem muito mais a ver com as bases do método, que tem muito a ver com o adulto preparado, o ambiente preparado e por último estão os materiais, não é? Esta questão do adulto preparado tem tudo a ver com o que eu estava a explicar também, percebemos em que fase é que a criança está, que fases é que a criança vai passar, o que é que nós devemos fazer para estimular ou não a criança, como é que nós devemos agir com a criança, em questões de, por exemplo, de ordem, se devemos de implementar ordem ou não em casa, que importância é que a ordem tem na vida de uma criança, não é? E depois em questão do ambiente preparado, era o que nós estávamos a falar também, ter um ambiente um pouco livre de nãos, não é? Termos todo um ambiente preparado com os materiais certos, na hora certa, e um ambiente seguro para a criança, de que forma é que a criança possa circular pela casa de forma tranquila e segura, não é? E que se sinta confiante em se desenvolver naquele ambiente. Enquanto na escola o ambiente acaba por ser um pouco diferente, é muito à base dos materiais e das atividades direcionadas que os materiais implicam, não é? Então acaba por ser um pouco diferente. As bases do método são as mesmas, a parte do ambiente preparado o conceito é o mesmo, mas depois em termos de materiais, nós em casa não precisamos de gastar rios de dinheiro em materiais porque não é esse o foco, tem muito mais a ver de em casa cultivarmos as bases do método do que propriamente andarmos constantemente a arranjar materiais e comprar materiais não é? E tem muito também a ver se calhar que nós em casa, só por exemplo até aos 3 anos, Montessori aconselha que a criança tenha disponível no máximo 3 materiais. Por exemplo, isso é muito mais importante, nós conseguimos seguir essa regra hoje em dia, que nós temos casas atoladas de coisas, não é? Do que propriamente estarmos tão preocupados que seja o material X ou Y, não é? Tentarmos arranjar esses 3 materiais que realmente sejam interessantes para a criança, que estimulem a criança, mas não precisam de ser materiais Montessori específicos, não é? Não sei se me estou a fazer entender. Está. Ainda ontem falávamos numa formação que estávamos a discutir, eu fui a uma formação enquanto formanda e estávamos a falar sobre as diferenças entre Montessori, Reggio Emilia e MEM, por acaso foram os 3 que estávamos a falar. E estávamos muito a falar sobre as questões da vida cotidiana, a vivência as questões da vida cotidiana como momentos de aprendizagem. E é algo que é comum às três filosofias, vamos lhe chamar assim. No método Montessori, e isto quero que a Catarina me ajude, porque eu não sou especialista em Montessori. Em Montessori, também se prevê que a criança varra ao chão, lave a louça. Agora diga-me, é preciso comprar materiais para isso? É preciso ter um quarto de uma criança com uma tábua do tamanho dela para ela passar a ferro? Porque nós vimos isto, não é? Nós estamos cada vez mais a ver isto. As grandes marcas online têm nos seus menus coleção Montessori, para depois vermos uma série de... Explica um bocadinho isto, Catarina. O que é que acha disto? Isto tem um pouco a ver também com esta questão do Montessori estar na moda, não é? E
estar numa questão tão comercial relacionada com Montessori. Obviamente que Maria Montessori, quando houve esta questão de pôr todos os objetos à disposição da criança, à altura da criança, foi para que a criança conseguisse trabalhar, fazer as suas atividades de forma autónoma, sem estar constantemente a pedir ao adulto: quero fazer aquilo, quero fazer o outro, não é? O que está a acontecer hoje em dia é que as pessoas pegaram nisso e agora reduzem tudo para tamanho mini para que as crianças consigam fazer. Efetivamente, se nós tivermos um ambiente em que a criança consiga alcançar e se consiga servir do que quer, na altura que quer, é ótimo, não é? Mas nós não temos que estar a fazer uma mini casa, não é? Digamos assim, nós temos que, a criança também tem que se adaptar ao nosso ambiente. Obviamente, por exemplo, a lavar a louça ou o que quer que seja, a criança pode fazê-lo connosco, não é? E, por exemplo, nós até temos, se quisermos ir para dentro do material Montessori, temos as chamadas torres de aprendizagem, que servem exatamente para a criança estar à altura do adulto na cozinha, a fazer as coisas na bancada da cozinha, no lavatório da cozinha, o que quer que seja, não é? E essas questões, por exemplo, passar a ferro, obviamente que pode haver uma tábua e pode haver um mini ferro e pode haver, mas não é essa a essência é a criança efetivamente fazer a tarefa, que nós chamamos de vida prática, ganhar essas skills, tanto de motricidades como quer que seja. Agora, essa questão de ser pequenino ou grande não é tanto por aí, por exemplo. Nós temos muito vassouras e pás pequeninas, tem muito mais a ver com a questão de ser adaptado ao tamanho da criança, para a criança conseguir fazer a atividade de forma correta, porque depois também lhe vai trazer alguma frustração, não é? A criança se calhar estar a varrer com uma vassoura grande, que é muito grande para o tamanho dela, vai trazer alguma frustração. Tem muito mais a ver com esta questão do que propriamente uma questão comercial de adaptarmos tudo ao tamanho da criança, tem que haver algum consenso, não é? Tem que haver algum equilíbrio entre essa questão. Eu li há uns meses no site da Associação Montessori Portugal o vosso artigo sobre Montessori está na moda, mas não, ou está em crise, algo assim do género. A associação surgiu por causa desta crise, porque há muitas ideias erradas sobre Montessori, ou a associação surgiu antes e isto agora é que está a surgir e, portanto, a associação tem um papel ainda mais relevante aqui na promoção do Montessori como é suposto? Então, a associação já existe desde 2016, a associação não é pronto, não é de agora. A questão é que o nosso grande objetivo sempre foi trazer Montessori tal como ele é, com as suas bases e com os seus princípios, para Portugal. E nós temos estado a fazer algum trabalho nesse sentido, trazermos informação concreta e correta para cá, não é? O que está a acontecer agora é que, como há essa questão de Montessori estar na moda, o nome Montessori começa a ser utilizado de forma errada, não é? Porque só dizer Montessori já é vendável, não é? Já é um nome comercial. E é uma coisa que nos tem inquietado um pouco, porque nós vemos coisas, pronto, livros ou jogos, ou o que quer que seja, têm a palavra Montessori ou atividades, por exemplo, mas que nós abrimos para ver o conteúdo e que nada tem a ver com Montessori, a não ser o nome, não é? Então esta é uma das grandes funções da associação, é tentar que as pessoas percebam o que é o real Montessori, quais são as bases do Montessori, da pedagogia, porque como eu expliquei, é uma pedagogia científica, existem fundamentos muito concretos para a pedagogia, dar o máximo de informação possível para que as pessoas consigam optar e escolher de forma consciente e com a informação do lado delas, não é? Catarina, tivemos aqui um corte de internet. Vamos só voltar uns segundos atrás em que a Catarina disse, como eu já disse, Montessori é uma pedagogia científica. E depois cortou. Quer repetir um bocadinho? Ok, vou tentar. Então vamos. Como eu já referi anteriormente, Montessori é uma pedagogia científica com bases e com propósitos muito concretos, em que nós temos que tentar, o nosso papel da associação é transmitir essa informação às pessoas para que as pessoas consigam optar e escolher
pelos materiais Montessori, ou pelas atividades, ou pelos livros, mas de forma concreta e com a informação do lado delas. Nós queremos que as pessoas tenham acesso a essa informação, do que é que realmente é Montessori ou não, para que depois consigam depois optar de forma consciente, não é? Então, o grande objetivo, esses são os grandes objetivos da associação e depois do ponto de vista da atividade, o que é que a associação faz, propriamente dito do ponto de vista da atividade, o que é que a Associação Montessori de Portugal está a fazer para promover o Montessori da forma mais correta? Então, nós trabalhamos muito, nós primeiro estamos a criar bases para conseguirmos começar a trazer o trabalho cá para fora, não é? O nosso grande objetivo é começar a termos formadores certificados e termos também uma rede de escolas Montessori certificadas, não é? Nós como Associação Montessori, nós somos uma associação certificada pela AMI, que é a Associação Montessori Internacional, que foi a própria associação criada por Maria Montessori. E então nós queremos trazer esse selo de qualidade e esse selo de Montessori 100% para Portugal, seja para formadores, seja para as escolas, seja depois num momento posterior para livros, para atividades, o que quer que seja. O nosso grande objetivo neste momento é mesmo trazer informação certa para cá e sermos uma rede de apoio a pessoas que querem efetivamente aplicar o Montessori em Portugal, seja através de dar informação, seja de abrir as escolas, o que quer que seja, ou dar informações às suas equipas em escolas, e o nosso grande objetivo é dar esse suporte e esse apoio de acompanhar essas pessoas da forma correta, seja indicando formadores, seja indicando a bibliografia mais adequada, etc., para que as pessoas se sintam apoiadas e com uma informação verdadeira, não é? Foi por isso também que fundou o Jardim da Descoberta? Sim, o Jardim da Descoberta vai fazer 3 anos e é um projeto meu e da minha colega Maria Souza. O projeto surgiu quando as duas estávamos grávidas dos nossos primeiros filhos e veio muito por esta, como eu já tinha falado, tanto da minha necessidade como a necessidade da minha colega de fazermos algo pelas nossas crianças. Nós não nos estávamos a conseguir identificar com nenhum método que conhecíamos e começámos a estudar, por acaso começámos a estudar de forma independente e depois numa conversa, num dia, chegámos à conclusão que ambas tínhamos esta paixão por Montessori, então decidimos criar o projeto em que também o nosso grande objetivo é trazer essa informação concreta e o mais verdadeira possível e fiel possível ao método. Trazemos também muitas pessoas formadas em Montessori a nível internacional, porque em Portugal ainda há muito poucas pessoas formadas, não é, e certificadas, vai crescendo, ainda bem, esse é o nosso grande objetivo e pronto, o que nós queremos é mesmo passar este nosso conhecimento que nós temos obtido durante estes 3 anos, seja para pais, para educadores. Dinamizam formações, workshops, vão às escolas, é isso? Sim, nós organizamos workshops, tanto para pais como para profissionais. Nós também fazemos serviço de consultoria em escolas ou em casas, esta questão de preparar o ambiente e tudo mais. E depois temos a questão de também temos venda essencialmente de livros Montessori, não é? De livros da pedagogia em si. Qual é que tem sido o feedback do outro lado? O que é que os pais têm dito? O que é que as escolas têm dito? O que é que tem sentido do outro lado ao longo destes últimos 3 anos? O feedback é muito positivo. Nós temos visto que cada vez mais as pessoas interessam-se por saber, não só por uma questão de moda, mas mesmo porque as pessoas querem saber, querem arranjar alternativas. Nós conseguimos perceber que existiam mais pessoas com esta inquietação que nós tínhamos desta falta de qualquer coisa que existe na nossa educação. E então nós temos percebido que os pais estão muito interessados em perceber, estão muito interessados em estudar para conseguir trazer o melhor para casa, para conseguir aplicar com os filhos. E em termos de escolas, nós também temos percebido que existem
profissionais que estão muito interessados em aplicar e que se identificam muito. Depois temos algumas questões ainda a solucionar em relação à aplicação do método em escolas, não é? Porque ainda estamos em adaptação. Por exemplo, uma das grandes funções, um dos grandes objetivos da associação é trazer Montessori para a escola pública. Uhum. E isso nós temos reparado enquanto projeto que é uma grande necessidade que as pessoas têm, que querem aplicar o método, mas depois falta-lhes o apoio, não é? E então tem Mas sido assim. apoio do ponto de vista de conhecimento do método em si, ou apoio depois do ponto de vista de recursos, porque Montessori implica recursos muito específicos? Eu acho que é tudo um pouco, porque primeiro para se aplicar Montessori numa escola, não é? Apesar de nós darmos workshops, o nosso grande objetivo com o workshop não é formar ninguém, é dar a conhecer o método para as pessoas perceberem se identificam ou não e depois se querem passar ao passo seguinte, se realmente formarem ou não, não é? Porque existem duas formações muito específicas em Montessori, que é de assistente e a de guia, e as escolas precisam ter essas pessoas formadas para conseguirem funcionar como escolas Montessori. E são formações que, para além de serem um pouco prolongadas no tempo, também são um pouco dispendiosas, não é? E as pessoas sentem a falta desse apoio, tanto de conseguirem fazer essa formação, porque é o que nós temos tentado fazer, é trazer as formações a Portugal, porque normalmente as formações, além de serem dispendiosas, não existem em Portugal, ainda é mais esse custo que as pessoas têm, por norma. Então as pessoas sentem falta de haver formação certificada, não é? E depois sentem a falta de apoio para a aplicação em escola, que aí, como nós estávamos a falar, a aplicação em escola já implica os materiais concretos e essas todas. E se eu ia lhe perguntar agora, Catarina, eu sou educadora e se me identificar com o MEM, eu implemento o MEM ou algumas estratégias do MEM. Se eu me identificar com o Reggio Emílio é a mesma coisa, mas se eu me identificar com o Montessori, como é que eu, sem ter aqueles materiais específicos, posso ou não implementar este método com o meu grupo de crianças? Assim, isso vai sempre depender um pouco, porque assim, o método Montessori acaba por ser, em termos de atividades e de aquisição de conhecimentos, é muito concreto, não é? E a utilização dos materiais acaba por ser essencial. Claro que nós podemos, como nós estávamos a falar, a mesma coisa aqui em casa, nós podemos sempre aplicar as bases do método na nossa escola, sem estar propriamente a aplicar Montessori puro e duro, não é? Mas se uma pessoa quer realmente aplicar Montessori com materiais e tudo mais, sim, é essencial haver formação, porque os materiais realmente são muito concretos, têm funções muito específicas, e é essencial haver essa formação e esses materiais presentes em sala de aula. Para que depois possam utilizar esses mesmos materiais na concretização dos objetivos do método, é isso, não é? Sim, exatamente. Porque Ok. é tal coisa, cada material tem uma função muito concreta e específica. Uhum. O adulto que está a trabalhar com esse material tem que ter conhecimento sobre isso, não é? Porque às Então, vezes. quais são os principais obstáculos da associação, do Jardim da Descoberta? Quais são os vossos principais obstáculos? Não só ao passar a mensagem do Montessori, mas também em cumprir os vossos objetivos, quer seja do Montessori verdadeiro e não o da moda, quer seja o Montessori com certificado. Quais são os vossos grandes obstáculos na implementação ou no espalhar a palavra daquilo que é um método Montessori? Então, eu acho que essa questão da dificuldade em trazer formação para cá, neste momento, é um dos obstáculos. Porque a dificuldade tem por vários motivos. A dificuldade porque os formadores não são portugueses e às vezes a língua é um obstáculo. A dificuldade porque as formações são, como eu referi, são prolongadas no tempo e nem toda a gente. Normalmente quem nos procura para fazer formação são pessoas que já são formadas, não é? E que muitas vezes já estão a trabalhar. E é difícil deixarem os trabalhos para conseguirem fazer um tipo de formação destas, não é? E depois tem tudo depois a ver com a aplicação do método, concretamente, que esta questão da moda banaliza um pouco as coisas também, não é? Os materiais e tudo mais às vezes acabam por perder
a sua essência, as pessoas acabam por adquirir porque está na moda e não percebem a real função daquele material. Um, e o nosso grande objetivo é mesmo tentar que a informação que esteja a passar para toda a gente seja o mais fiel possível ao método na verdade, porque nós temos muita ambição, existem muitas escolas Montessori, algumas, não é? Cada vez estão a abrir mais escolas e centros, ateliês, e o nosso grande objetivo como associação é conhecer esses espaços para os promover também e para conseguir perceber se realmente estão a seguir dentro da parte de forma mais fiel, não é? Porque nós acreditamos que todas as pessoas que estão a trazer Montessori para Portugal é com a melhor das intenções e nós estamos todos a querer caminhar para o mesmo sentido. E o grande objetivo aqui, neste momento, é conseguir que essas pessoas trabalhem todas em conjunto, não é? Que a gente vá todos no mesmo sentido e em conjunto. Porque hoje em dia, como somos pouquinhos ainda, está tudo a começar e acabamos por estar um pouco dispersos ainda. E isso acaba por ser também um desafio para nós, mas que nós aos poucos estamos a tentar colmatar. Aquilo que eu vejo enquanto educadora também, enquanto estou naquela fase em que tudo à minha volta está a ter filhos, não é? Estamos todos nessa fase da vida neste momento, e aquilo que eu vejo é que efetivamente há um boom de Montessori, não é? É que ouve-se falar de Montessori em tudo, tudo tem algo relacionado com Montessori, e isto, nem tudo aquilo que se ouve é necessariamente verdade, não é? Peço perdão. E portanto, por exemplo, os blogs, que todos os dias nasce um blog de mães ou de entusiastas que depois falam de Montessori e nem sempre de forma certa, não é? E vocês, a associação, aqui têm um papel muito importante nisto, não é? De ir passando a mensagem daquilo que é efetivamente este método científico, como a Catarina está a dizer, e não uma brincadeira de uma cama que se compra lá para casa, para o quarto, não é? Da criança, e que depois podemos ir à escola e exigir à educadora do nosso filho também que, olha, eu faço este método em casa e você também tem que seguir. Portanto, aqui que eu lhe perguntava, Catarina, que conselhos dá primeiramente aos pais que querem implementar as raízes deste método em casa, e também na relação dessas mesmas convicções, depois na relação com a escola? Então, essencialmente, para os pais, o que eu pessoalmente aconselho é que eles se informem primeiro e que eles se instruam primeiro. Esta questão do adulto preparado é muito, muito importante. E antes de nós ambicionarmos trazer Montessori para casa, para o ambiente, para o exterior, o que quer que seja, nós temos que estar nós preparados. Então nós temos que perceber quais são as bases do método, como é que o método funciona, porque é que a Maria Montessori chegou a esta conclusão e não chegou a outra. E isto é essencial nós compreendermos antes de andarmos a apregoar Montessori aos outros e ao ambiente e a querermos aplicar. Nós, quando começamos a ver quer os materiais, quer os ambientes estão organizados e bonitos e tudo mais, claro que nós queremos é aplicar, vamos aplicar já hoje. Mas não, existe toda uma instrução necessária por trás, de forma a nós conseguirmos depois atuar de forma sempre contínua, não é? Para haver um equilíbrio entre o que nós queremos transmitir à criança e o que nós realmente transmitimos depois. Tem que haver uma ordem, como nós chamamos, não é? De comportamentos e de ações. E aos profissionais, que conselhos é que lhes dá? Para quem quer saber um pouco mais e para quem se identifica e quer implementar? Então, assim, o grande conselho que eu dou é que quem está na dúvida, não é? Porque hoje ouve-se muito falar sobre o Montessori e eu não sei se realmente me identifico ou não, será que é mesmo como escrevem, não é? Então aí eu aconselho a procurarem alguns workshops, tentarem também perceber a formação que os formadores têm, não é? Porque hoje em dia também pode aparecer alguns formadores que simplesmente gostam do método e querem começar a dar workshops sobre o assunto, mas já existe muita gente formada
quer de assistente, quer de guia em Portugal, que está preparada para fazer esse tipo de workshops, de passar esse tipo de informação inicial, não é? Então, quem está na dúvida, eu aconselho a fazer esse tipo de workshops para conseguir perceber realmente os fundamentos do método, se identifica ou não, e conseguir perceber se quer dar o passo seguinte. Posteriormente, como eu falei, existem duas grandes formações, que é a formação de assistente Montessori, que é equivalente à nossa auxiliar, educação educativa, não é? E a de guia Montessori, que é equivalente à educadora, não é? E essas são as duas grandes formações que são essenciais para aplicar o método depois em sala de aula. Obviamente a de guia Montessori é uma formação muito mais específica, Completa, muito mais completa, não é? Que normalmente dura cerca de 2 anos, não seguidos, mas por períodos, como as formações não são em Portugal, é em fases, é em períodos. A formação de assistente é uma formação mais rápida, são 2 semanas, mas são 2 semanas intensivas também. Mas que são formações essenciais para depois se conseguir aplicar o método da forma mais leal em ambiente de escola. Ou procurarem o Jardim da Descoberta e também a associação para se informarem um bocadinho mais, não é? Sim. Nós conseguimos fazer esse acompanhamento e se alguém está em dúvida onde é que quais são as formações mais leais, onde é que se pode dirigir para se formar, nós temos esse tipo de informações e nós temos todo o gosto em partilhar essa informação com quem está interessado. Muito bem. Estamos quase a chegar aqui à nossa conversa pedagógica de hoje. Eu vou fazer aqui as perguntas da praxe. Todos os nossos entrevistados nestas conversas respondem-nos aqui a pelo menos uma pergunta que é sempre a da praxe, que é: se tivesse que escolher um livro, um blog ou um documento que a tenha influenciado a si e que gostaria de se calhar influenciar outras pessoas, qual é que seria? Um livro, sem dúvida, seria o Descalços e Felizes. Não sei se Não conhece. conheço. É Descalços e muito, felizes. sim. Em termos de blog, também não poderia ser diferente, mas para mim o blog que mais me influencia e que tem mais informação fidedigna e que eu acho ótimo é o Lar Montessori, que é um blog de um grande montessoriano, que é o Gabriel Salomão, e que ele foi uma criança Montessori e hoje em dia é educador Montessori e realmente ouvi-lo a falar é fascinante. Muito bem, vamos incluir então este blog e este título deste livro no nosso bio, como se chama aqui do nosso vídeo, para quem quiser poder encontrar estas referências. Aqui está um bocadinho em relação ao Jardim da Descoberta, em relação à associação. Quem quiser saber um pouco mais de vocês, como é que vos podem encontrar, Catarina? Então, a associação tem o e-mail e tem o Facebook, nós temos sede no Porto também, e basta procurarem por Associação Montessori Portuguesa, que vão encontrar informação sobre nós. E em relação ao meu projeto, é o Jardim da Descoberta, também podem, nós estamos no Algarve, mas percorremos o país todo, a informação. Por isso, quem estiver interessado também é só procurar no Facebook Jardim da Descoberta que nos vão encontrar. Catarina, tem alguma formação já agendada que as pessoas possam inscrever ou vocês são contactados e depois vão só especificamente às escolas ou então a consultoria como estava a falar? Ou tem já, por exemplo, algum workshop marcado que possa, quem esteja a ouvir até pode já inscrever-se? Sim, assim, os próximos workshops que nós vamos ter será dia 23 e 24 em Évora, em que vamos dar workshops mais direcionados para pais, para a aplicação do método em casa. No sábado será dos 0 aos 3 anos e no domingo será dos 3 aos 6 anos. E em fevereiro, no primeiro fim de semana de fevereiro, estaremos nos Açores Que também. bom, que bom, que bom. Uma Já agenda são... que começa a ficar preenchida. Para já é o que nós temos marcado e está confirmado. Mas também quem quiser saber mais, depois pode nos ir seguindo, nós vamos ter sempre mais informações. Sim.
Muito bem. Bem, Catarina, chegamos mesmo ao fim da nossa conversa. Muito, muito, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por tudo aquilo que veio aqui desmistificar sobre a Montessori. Acho que é mesmo preciso, enquanto profissional da educação, preocupo-me mesmo com esta ideia de que um método esteja a virar moda de forma errada e, portanto, nunca poderia deixar mesmo de trazer aqui a Catarina, ainda bem que consegui. Obrigada por ter aceito o nosso convite e também por divulgar um bocadinho o seu projeto e a associação, que então podem ajudar todos os profissionais e todos os pais que queiram trabalhar num ambiente livre de nãos e com um método que é científico e não da moda. O método Montessori. Portanto, agradeço mais uma vez à Catarina. Quem nos está a ouvir e quem já nos segue sabe que o grande objetivo destas conversas pedagógicas é dar a conhecer métodos, ideias, projetos, filosofias que sejam positivas na área da educação da infância e da parentalidade, porque começamos a ter alguns pedidos também na área da parentalidade, o que é ótimo, porque nós juntos é que trabalhamos, não é? Juntos é que vamos conseguir, e foi muito interessante a Catarina ter-nos trazido a perspectiva do Montessori mesmo no lado parental, eu acho que é extremamente positivo. E, portanto, quem nos está a ouvir e não quer perder as próximas ou as anteriores conversas pedagógicas, faça aqui um like no nosso canal do YouTube, que é onde vão recebendo as notificações de todas as conversas pedagógicas que vamos fazendo. Eu tenho a certeza que vamos voltar a falar com a Catarina e com o Montessori Portugal, porque eu acho que há muito mais ainda para falar, que num episódio só não chega porque não conseguimos abordar tudo, não é, Catarina? É verdade. E, portanto, muito obrigada a quem nos esteve a ouvir. Não perca o próximo episódio das Conversas Pedagógicas. Todos estes blogs e estes sites que a Catarina nos acabou de sugerir estarão também aqui incluídos no nosso próprio vídeo, portanto não percam a informação que a Catarina nos passou. Eu sou a Vanessa Vilela, cofundadora da Child Diary, e este foi mais um episódio das nossas Conversas Pedagógicas. Até ao próximo.